Fala turma, tudo bem com vocês? Professor David Sardinha aqui. Vou ajudar vocês aí um pouco nesse trabalho final, né? Que vale 20 pontos. Esse trabalho de pesquisa vai ser um trabalho onde você vai buscar a sua base de dados para poder fazer uma análise aí desses dados e gerar insights, né? Com esses dados, tá bom? Bom, eu postei um link aqui, algumas pessoas tiveram dificuldade, né, de abrir esse link, então vamos lá, tá? Tem aqui pesquisa de mercado, que é do trabalho final, tá bom? Quando você clica aqui em pesquisa de mercado, ele vai abrir um notebook que é sobre esse trabalho, né? Que te dá uma base para você realizar esse trabalho, tá? Mas você ainda tem que fazer suas análises. Aqui para mim aparece, né, abrir com o Colab. Se não estiver aparecendo aí para você, é porque você tem que logar aqui no canto direito, tá? Você loga aqui e abre com o Colab, tá? Abriu com o Colab, você consegue ver o notebook que vai te auxiliar nesses pontos, tá bom? Então, a gente tem um notebook aberto e o primeiro passo que você tem que fazer é transferir esse Colab para o seu Drive. Então você pode criar uma cópia, tá? Salva uma cópia no seu Drive e aí ele cria essa cópia lá dentro para você, tá bom? Já posso fechar isso daqui. Pesquisa de mercado e coloca o seu trabalho, né? Dados do IBGE, né? Talvez, depende de você. Aí essas bibliotecas, você tem que startar elas, né? O Pandas, o Import, esse PIB aqui, ele vai te ajudar quando você tiver aí no VS Code, em alguma outra ferramenta que não vem instalado, né? Essas bibliotecas, você instala elas primeiro, tá vendo? Então aqui está fazendo a instalação, está importando o Pandas e essa outra célula aqui, ela vai fazer a conexão do seu Drive com o Colab, tá bom? Para fazer essa conexão, ele pede aqui a permissão, né? Então você coloca aí a sua conta, permite que ele tenha acesso e isso vai fazer essa conexão. Sem essa permissão, ele não consegue encontrar, tá? Então algumas pessoas não permitiram e aí o que aconteceu é que o Drive não é montado, tá bom? Agora que ele montou, a gente consegue ter acesso no Colab com o seu Drive, tá? Essa conexão. Para você verificar, basta você vir aqui nessa pastinha arquivos e aqui tá o Drive, tá vendo? E aí você consegue acessar a pasta do Colab. Ótimo. Nessa próxima célula que a gente vai ter a carga do arquivo .csv, né? Então você tem a sua base de dados, você baixou, verifica se a sua base está em .csv, tá? E agora a gente precisa colocar esse caminho aqui. O primeiro passo é colocar o arquivo na mesma pasta que está a pesquisa de mercado. Então lá dentro do seu Drive, você tem que jogar dentro da pasta aqui, né, Colab, a sua base de dados. Então a gente vem aqui, vou em Downloads, e eu tenho aqui a base de dados do trabalho pessoal sobre o veganismo, né? Eu jogo aqui e ele fica aqui pra gente. Deixa eu ver aqui se ele foi, tá vendo? Aqui no último aqui, vegana.csv. Beleza? Agora que ele está aqui, eu consigo visualizar ele por aqui também, né? No Drive, pasta Colab. E venho aqui na Vegana, 3 pontinhos, copiar caminho. Eu copio o caminho e colo aqui no lugar dessa outra base de dados, tá? Ctrl V. E inicio aqui essa conexão. Depois feita essa conexão, a gente tem que fazer algumas mudanças no nosso arquivo .csv, tá? Que é o que? As colunas, elas têm que estar com o nome idêntico
e a ordem também idêntica ao o nosso df.colunas, né? As colunas têm que estar iguais, né? Tanto em número quanto os nomes têm que estar iguais. Então, uma dica é vir no seu arquivo, né? E modificar o seu arquivo aqui, igual câmbio de hora e data, colocar data, pontuação, coloca sem a pontuação, né? Sem ser cedilha, tudo minúsculo, para ficar fácil de você fazer, né? Então você pode abrir aqui, pode usar o Google Planilhas e mudar aqui as colunas. Aí tem que mudar todas elas, né? Você vai mudar todas elas e você vai mudando e vai modificando aqui, ó. Data, aqui está a idade, mas lá é pontuação, pontuacal, tá? E aí você vai mudando, igual tem duas palavras para identificar melhor a pergunta, estado civil, você coloca o C maiúsculo, ou então você pode colocar um underline separando, né? Para deixar tudo juntinho, tá? Para você identificar essas colunas. Fez esse processo, né? Modificou a sua base de dados aqui, o ponto .csv, e aí você consegue agora analisar os dados. A partir daqui, quando você dá esse comando, você vê aqui a prévia, né, dos seus dados, você consegue visualizar isso aqui, e aí aqui fica mais fácil, né? Aqui a gente consegue ver quais que são as colunas, né? E a partir daqui tem as informações das suas colunas, qual que é o tipo, né, que é cada coluna. Você consegue identificar essas coisas. E aí você tem as métricas, né, que é a média, que é a quantidade, o mínimo e o máximo. Você tem a análise univariada aqui, que a gente usa somente um dado, né, no caso aqui escolaridade, mas você pode colocar idade, né? E aí você faz várias análises, tá? Não deixa só uma não. Isso aqui é só um modelo e você vai fazendo aí a partir do que você preferir. Como você modificou os nomes, né? Então, aqui como tá vendo, tá balada. Então você vai mudar aí para coluna que você quer fazer a análise, tá? Baseado aí na sua base de dados. E aí você faz essas análises, cria novos gráficos, né? Novos modelos de gráficos, para você poder fazer uma análise que você consiga ter insights sobre a sua base de dados, tá bom? Então eu espero ter ajudado, que vocês consigam fazer a análise de vocês de forma individual e até a próxima, tá bom? Um abraço, até lá.